todos, eu me chamo Luiz Henrique de Souza Matos e vou apresentar o trabalho intitulado O Círculo e o Tório como Espaços Quocientes. O meu orientador é o professor Dr. Alexandre Alvarenga Rocha, nós somos da Universidade Federal de Viçosa, campus Florestal. Bem, eu vou começar dando uma introduzida do que eu quero apresentar, né? Então, eu vou definir os espaços quocientes, vou falar de G espaços e apresentar o círculo como Z espaço e o tório como Z2 espaço. Bem, eu gostaria de começar agradecendo ao CNPq pelo apoio financeiro, através do edital do PIBIC de 2020. Bem, definindo a topologia quociente, a gente precisa de um espaço topológico X e uma aplicação sobrejetiva de X para Y, onde esse Y é um conjunto não vazio, e nesse Y a gente define uma topologia, que a gente vai chamar de topologia quociente. Ela é definida pegando os subconjuntos de Y, cuja pré-imagem são elementos da topologia definida em X. Então, bem, tal F, essa topologia tal F é chamada topologia quociente em Y induzida por F. Se a gente considerar dois espaços topológicos agora X e Y, e F uma aplicação sobrejetiva, a gente vai dizer que F é uma identificação se essa função F que induz a topologia quociente for nos apresentar essa igualdade entre as duas topologias, a tal F e a tal Y. Nós ganhamos também a propriedade universal da topologia quociente, que é se X e Z são espaços topológicos e F é uma identificação. A gente tem que a G é contínua se somente se a G bola F o é. Então, agora definindo os espaços quocientes, a gente vai colocar em X uma relação de equivalência. A gente pega a projeção, né? Essa projeção ela é dita a projeção canônica, ela é naturalmente sobrejetiva, e a gente consegue definir agora o espaço quociente, que vai ser formado por X, né, pelo conjunto das classes de equivalência de X, né, e essa topologia induzida pela aplicação projeção canônica. A projeção canônica ela é uma identificação. Agora a gente pode avaliar o círculo como um espaço quociente, né? A gente considera o intervalo da reta, o intervalo fechado 0, 1, né? Onde a reta está com a topologia usual e esse intervalo está com a topologia induzida da reta. E a gente junta esses dois pontos, essas duas extremidades, o 0 e o 1, né? Identifica esses dois a um único ponto, né? E assim a gente tem essa imagem do círculo geometricamente. Então, a gente faz isso através de uma relação de equivalência, né, como está citado aí em cima. A gente vai provar que esse espaço I quocientado por essa relação de equivalência é homeomorfo ao S1. O tório também é representado como espaço quociente, a gente considera o I2, né, contido no plano. Também, né, com R2 com a topologia usual e I2 com a topologia induzida da reta do R2. E a gente vai identificar essa reta 0y à reta 1y, né? Então a gente junta, é como se a gente estivesse juntando essas duas retas, e a reta x0 com a x1, né? Então a gente vai tendo a imagem do tório de forma geométrica aí. Então, nas continhas está tudo descrito aí como que está funcionando isso. A gente vai ter também, olha para a projeção é uma identificação, né? E a gente consegue provar que esse espaço, o I2 quocientado por essa relação, é homeomorfo S1 cartesiano S1. Agora, alguns teoremas que a gente vai precisar para falar do círculo como Z espaço, bem, se a gente tem dois espaços topológicos x e y e f, uma aplicação contínua e sobrejetiva de x para y, e a gente tem uma relação de equivalência que fica definida dessa forma, né, x relacionando com x1, se somente se f de x for igual a f de x1, a gente garante a existência de uma f-zona, indo do conjunto das classes em y, contínua e objetiva. E aí, sobre as hipóteses desse teorema, a gente garante uma equivalência entre essas duas afirmações. F ser uma identificação e F-zona ser um homeomorfismo. Bem, agora falando de G conjunto, a gente fala de uma atuação do grupo, a gente pega um grupo, e esse grupo atua pela esquerda, definindo dessa forma, né? A gente pega o G cartesiano x e leva em x, fazendo o par x, Gx, né, indo em x, se relacionando com G operado com x, sobre essa operação que a gente está definindo. E aí, de forma que essas duas coisas aconteçam, a gente tem um elemento neutro, aí a gente consegue que esse elemento, a identidade de G, operada com x é o próprio x para todo x,
e a gente consegue uma certa associatividade entre os elementos né, que a gente está atuando aí. O G1 operado com o G2 operado com X é o mesmo que operar o G1 e o G2 no grupo e depois operar com X. E aí, nesse caso, esse X, né, esse conjunto que a gente tomou, é dito G conjunto. Bem, agora uma definição, a gente define a órbita de X como o conjunto de todas essas operações G com X, né, variando o G no grupo. Beleza, agora se X ele é um G conjunto, a gente define em X, pode definir em X uma relação de equivalência que é definida dessa forma. O X relaciona com o Y se somente se o Y mora na órbita do X. E aí a gente só muda a notação, então a gente passa a chamar o conjunto das classes de X cortado por G, né? E a gente assume também a projeção canônica ela é também subjetiva, e aí se X for um espaço topológico, a gente pode dar a esse conjunto a topologia quociente. Então, aqui que a gente consegue olhar agora para o círculo como Z-espaço. Então, o que a gente pretende fazer? A gente pretende olhar um homeomorfismo entre o R cortado com o Z e o S1. Né? Então, o que a gente faz? A gente pega essa aplicação F de R para S1, né, definida dessa forma. Isso é um homeomorfismo local. E a gente olhando para as operações desses dois grupos, o S1 e a reta, a gente consegue um homomorfismo de grupos, né? F de x mais y é igual a f de x vezes f de y. E bem, o núcleo disso é o z, né? F de x é igual a f de y, se somente se o x menos y é z, mora em z. R é um z espaço com essa operação, com a soma, né? N mais x. E eles se relacionam somente se existe um inteiro, tal que a gente soma esse inteiro em x para poder chegar no y. Ou seja, o f de x é igual a f de y, f ela é uma identificação, e aí lá pelo corolário que a gente apresentou, esse diagrama aí vai estar comutando, e isso vai implicar que a f-zona é um homeomorfismo. Beleza, então a f-zona é um homeomorfismo, e aí consegue esse homeomorfismo de R cortado com Z com S1. Então... E aí a gente faz os mesmos passos, né? Da mesma forma, a gente consegue chegar aqui, tomado aquela relação de equivalência anterior, né, no círculo, a gente consegue também esse homeomorfismo aí, né, do S1 com o I cortado pela relação de equivalência que a gente tinha definido. E agora a gente pode olhar lá para o toro como um Z2 espaço, e a gente, de forma análoga, né, faz os mesmos procedimentos, só que eu tinha falado que a gente pega o S1, cartesiano S1, e mostra um homeomorfismo entre o I2, cortado pela relação de equivalência que a gente tinha definido anteriormente. Só que aqui a gente já pega um homeomorfismo de S1 cartesiano S1 no T2, no toro de revolução, no R3, parametrizado dessa forma. A gente tem aquelas mesmas coisas, a gente vai buscar a F-zona como garantindo o homeomorfismo, através da Fzinha sendo uma identificação. Então a gente consegue obter esse homeomorfismo aí do R2 cortado por Z2, né, com esse T2. E aí de forma análoga a gente faz para o I2 cortado, né, por a relação de equivalência, a gente garante um homeomorfismo como T2. E aqui eu não vou colocar a prova do T2 homeomorfo ao S1 cartesiano S1, né, mas eles são homeomorfos, então já deu para dar uma visão de como como é visualizar o círculo e o toro, né, como espaços quocientes, e como Z espaço e Z2 espaço. Bom, essas são... eu agradeço a todo mundo que pôde prestigiar. Essas são as referências e obrigado.